jogos em que ele morreu com uma ou duas substituições e não fez, o Felipe. E o jogo está resolvido, Cleiton corre lá 10 minutinhos. João Vitor, joga aí os 5 minutinhos mais acréscimo. Então, você perguntou sobre as mudanças, né? Eu acho que as mudanças... E o Danilo? E o Danilo. As mudanças, acho que até o time no segundo tempo, também muito em função do comportamento do Bahia, né? O Bahia eu não entendi. O Bahia poderia ter ido para cima do Flamengo com um homem a mais, definir o jogo, tentar fazer um segundo gol, ficou ali se defendendo para jogar em contragolpe, conseguiu um gol anulado, bem anulado. Na hora ali, no primeiro replay, eu vi que estava impedido. Eu tinha certeza que ia anular, porque estava claramente impedido ali pela câmera ali do impedimento o Michel Araújo. E o seu único lance que o Bahia conseguiu encaixar uma jogada perigosa e marcou o gol, mas estava impedido. E ficou ali, o Flamengo perto da área, uma hora podia sair um gol. E para o Bahia empatar com o Flamengo com 12 minutos perdendo o jogador seria muito ruim, né? Ainda mais depois de 12 derrotas seguidas, 16 derrotas do Ceni contra o Flamengo. Um negócio terrível. Então, isso eu acho que propiciou também o Flamengo ter um segundo tempo que ele rondou mais a área adversária. Mas, assim, era ter um pouco mais de sorte, capricho para chegar ao gol. Acabou saindo quase o gol com 9 homens. O time não conseguiu furar bloqueio defensivo. O lance mesmo falando do Samuel Lino. Também demonizar o rapaz, tudo isso é uma bobagem colossal. A André lembrou bem a questão da Arrascaeta. O cara quer contratação, quer jogador caro. Jogador europeu é caro. É caro. Se o Samuel Lino jogasse no Brasil, ele ia custar metade ou menos do que custou. Mas joga na Europa, cara. Você tem que chegar lá com grana, porque a moeda vale muito. Não tem jeito. Ele é um ótimo jogador, acho que ele vai dar muito resultado no Flamengo. Agora, ele precisa corrigir algumas coisas e o Felipe precisa entender as limitações do cara nesse cenário de como ele está. Agora, não poderia perder aquele gol. Ele tem que ser mais objetivo, como sinalizou no primeiro momento. E o Danilo, acho que errou feio, não tem desculpa, não tem um erro grave. Comprometeu a atuação do Flamengo e a possibilidade de vitória. Contra o Bahia todo desfalcado, né? O Flamengo tinha chance razoável ali. Ele foi muito mal, muito mal. Tentou se explicar aí, mas convenhamos. E ontem o Flamengo, detalhe, né? Ontem o Flamengo tinha mais jogadores experientes do que jogadores inexperientes, né? Justamente por isso que a gente fala sobre as inconsequências que pode custar muito caro, como foi o caso do Danilo. E outros veteranos também em campo, importante ressaltar, estavam errando passes, né? Passes simples, tomando algumas decisões sem sentido também. Então, assim, tem que ter ali uma reflexão, né, por parte de jogadores como o Danilo, como os demais também, que são acionados, que tem que chamar responsabilidade em circunstâncias como essa, porque o próprio Danilo, por exemplo, ele sabia que no banco de reserva só tinha um Cleiton, que praticamente não atuou na temporada. Ontem foi a 7ª partida do Cleiton na temporada de 2025. Um cara que só ficou no banco de reservas, e aí ele é colocado na fogueira, naquela conjuntura, e eu consegui perceber, Mauro, que ele estava perdido. Vários momentos o Jorginho o tempo inteiro falando: Cleiton, abre, Cleiton vem, e ele inseguro para dar um passe, ele não é muito de construção também, né, de divisão de jogo. Então, quando você aciona jogadores na fogueira nessa circunstância, você também pode queimar a carreira do atleta. Não sei se o Mauro vê assim. Eu acho que assim, o caso do Cleiton, a gente vinha falando isso há muito tempo. O Flamengo não foi buscar outro zagueiro. Ok, eu acho que tudo bem. Então dê rodagem aos que estão lá. Uma coisa é você, por exemplo, a cada jogos em que ele morreu com uma ou duas substituições não fez, o Felipe. E o jogo está resolvido, Cleiton corre lá 10 minutinhos. João Vitor, joga aí os 5 minutinhos mais acréscimo. O cara entra em campo, sabe? Tá com fardamento, vai para o campo, pega na bola, joga um pouquinho ali do lado do Léo Ortiz, do Léo Pereira, do Danilo. O mínimo. Os caras não jogam, gente. Não jogam. E o cara não tem ritmo nenhum. De repente, entra aí, ó. Danilo tá expulso, estamos com 10. Se vira, entra. E o cara erra. E assim, eu acho até que o Cleiton, para mim, a culpa maior ontem é do Felipe Luiz, que deixou os garotos expostos porque não tinham nenhum ritmo de jogo, ele nunca os colocava para jogar. Né? Então, exigisse aí uma contratação para a zaga, alguém que ele confiasse mais e não jogadores para outras posições. Mas eu acho até que ele dos três, eu acho que ele é o mais fraco. E deve sair, né? Não renovou o contrato até agora. Enfim, agora já é tarde. Mas isso não faltou aviso, digamos assim. Chegou o maior clube de vantagens do YouTube. Clube de vantagens da S1 Live. Por apenas R$ 9,90 por mês, você entra para o nosso time e começa a concorrer toda a segunda-feira
uma camisa oficial de sua escolha. E tem mais, toda semana rola o bolão da rodada e o vencedor leva R$500 no Pix, isso mesmo, até 2 mil por mês em prêmios só no bolão. E não para por aí, os 10 primeiros colocados do bolão também ganham prêmios incríveis toda semana. São muitas vantagens. Assinantes do Clube de Vantagens não pagam mais superchat nas lives. Você pode aparecer ao vivo nos nossos programas. É isso mesmo, você que é assinante também poderá enviar perguntas em vídeos pelo nosso app. Conheça Rewards, o plano de recompensa do nosso Clube de Vantagens. Acumule pontos e conquiste muitos prêmios. Participando ativamente, indicando amigos e familiares. Prêmios e vantagens que só a S1 Live oferece. Um clube de verdade para torcedores apaixonados.